Salve estudantes inscritos aqui no canal UFG Atualidades. Beleza com vocês? Professor Oswaldo aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a questão 7 da prova da FUVEST ano de 2019, primeira fase. A questão 7 da prova da FUVEST 2019, primeira fase, vai falar sobre o desperdício de alimentos. Então vamos ao enunciado. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, mais conhecida como FAO, anualmente, 1,3 bilhão de toneladas de alimentos, que vão corresponder a 30% da produção total do nosso planeta, é perdido em dois processos. O desperdício, que vai se relacionar ao descarte de alimentos em bom estado, e a perda ao longo da cadeia produtiva. Nós sabemos, que nos países desenvolvidos esse desperdício ele acaba sendo maior. Haja visto que qualquer detalhe, por exemplo, num tomate, em uma banana, as pessoas já não consideram esse alimento como um alimento comestível, Conforme o enunciado aqui, o desperdício representa 46% e é muito maior nas regiões mais ricas. As perdas relativas ao circuito de produção vão representar 54% do total e são maiores em países em desenvolvimento. O que é importante nessa questão? Que nós tenhamos que conhecer os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento e, é claro, também saber dos países subdesenvolvidos. Vamos ao gráfico aqui de percentual de pessoas em estado de segurança alimentar grave. Vale lembrar, que esse gráfico aí, ele está falando sobre uma pessoa que está sem alimento ou que ficou um dia todo sem comer várias vezes ao ano. A África, no ano de 2017, com quase 30% aí. A América Latina quase chegando aos 10%, com 9,8%. A Ásia com 6,9%. A América Setentrional e a Europa com 1,4%. E o mundo ele tem uma média aí de 10,2%. A questão que é relacionada à tabela e ao texto anterior diz o seguinte: com base nas informações da FAO e em seus conhecimentos, indique a afirmação correta. Então é importante voltar aqui ao pensamento, que quando eu comento que nós temos que ter um conhecimento sobre os países desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos, vem aí esse enunciado aí. Então vamos às alternativas. Alternativa A. A produção de alimentos vem decaindo mundialmente devido aos problemas na logística de produção, o que tem provocado o aumento da insegurança alimentar. Alternativa B. Nos continentes mais desenvolvidos, a perda de alimentos devido aos sistemas de transporte e armazenamento é a principal causa da inexistência da insegurança alimentar. Alternativa C. O fato de parte significativa da população africana estar em estado de insegurança alimentar ocorre devido ao desperdício das monoculturas de cereais. Alternativa D. O controle rigoroso do desperdício explica o baixo percentual de pessoas em situação de insegurança alimentar na América Setentrional e na Europa. E alternativa E. Os dois diferentes processos que causam a enorme perda de alimentos no mundo refletem as desigualdades econômicas e sociais existentes entre os continentes. Então vamos conhecer a resolução da questão. Então a alternativa A, ela não é uma alternativa correta, porque a produção de alimentos ela não vem decaindo no mundo, A produção de alimentos ela vem crescendo no mundo, principalmente porque há um aumento populacional, A alternativa B, ela também não é correta, já que a perda de alimentos não tem nada a ver com o sistema de transporte e de armazenamento, e sim com a falta de estrutura da população em não utilizar o alimento da forma correta, A alternativa C, ela também não é correta, porque a população africana ela não tem esse estado de segurança por causa do desperdício de alimento. Haja visto que a maioria dos países africanos nem sequer o alimento tem. A alternativa dela também não é correta, porque ela está mostrando que um baixo percentual de pessoas em situação de segurança, tanto na América Setentrional quanto na Europa, tem a ver
com um controle rigoroso de alimentos. E na verdade é porque eles controlam a compra do alimento e não o controle deste alimento, né? A alternativa E, ela vai falar pra gente sobre a insegurança alimentar, que nós podemos dizer que é um flagelo que vai vitimar parte expressiva da população do mundo, principalmente nos países do sul pobre, e também do contínuo crescimento da produção de alimentos. Isso vai trazer como evidência que o problema da fome não é o resultado da escassez dos alimentos que ocorre, sem dúvida, em algumas das regiões do nosso planeta, mas principalmente devido ao direcionamento da produção agrícola, priorizando a atenção das demandas industriais nos países periféricos e o uso das maiores extensões, das mais férteis porções de sua área agricultável, também para o cultivo de gêneros comerciais e de exportação. Podemos dar como exemplo aqui o Brasil. E sim, a alternativa E é a alternativa correta. Deixe nos comentários quem acertou a questão. E aí, estudante, conseguiram compreender esse aspecto da questão 7? Não deixe de curtir e compartilhar nosso canal, é muito importante não só para o nosso crescimento, pois quanto mais vídeos nós fazemos, melhor a democratização do conhecimento. Beleza, pessoal? E não se esqueça, dê um up nos seus estudos!